Olá, meu nome é Marco Aurélio Prado. Vamos realizar a segunda entrevista do programa Eleições 2010. Programa que desenvolve entrevistas com candidatos e candidatas a diferentes cargos no estado de Minas Gerais. Hoje vamos entrevistar a Vanessa Portugal. Vanessa é candidata a governadora pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. Vanessa trabalha como professora da Rede Municipal do Ensino de Belo Horizonte e de Betim, além de ser a diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte, Sindirede BH, e fundadora da Conlutas e do Movimento das Mulheres em Luta. Vanessa, obrigado pela sua presença. Eu queria começar perguntando para você como é que as temáticas da cidadania LGBT aparecem na sua trajetória política. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar dando essa entrevista para o site Musa. Para nós é muito importante esse espaço, até porque nós temos muito pouco espaço na mídia tradicional e estar aqui é muito importante. O PSTU é um partido que defende a mudança da sociedade capitalista rumo à construção de uma sociedade socialista. E um dos pontos centrais que nós discutimos é que não existe possibilidade de uma sociedade que liberte a humanidade com a existência das opressões. Portanto, aliado à luta da classe trabalhadora para que essa se emancipe, chegue ao poder, nós achamos que já a partir a todo momento é preciso ter um combate efetivo a todo tipo de opressão. Seja ela a opressão contra as mulheres, seja ela a opressão racial, ou seja ela a opressão em virtude da orientação sexual, ou homofobia. E nós temos uma discussão bastante profunda sobre isso no nosso programa, ou pelo menos tentamos ter, né? Nos aproximar dos movimentos e trazer para junto de nós essas bandeiras. Sobre dois aspectos. Uma, numa luta cotidiana contra o preconceito que está arraigado nas pessoas mesmo, né? Uhum. E outra que nós achamos que tem algumas políticas de Estado que precisam ser feitas e que impulsionem a eliminação do preconceito e da opressão. Você poderia dar um exemplo dessas políticas de Estado que você considera que seriam importantes para a promoção da cidadania LGBT? A primeira delas, talvez a mais polêmica que esteja, né, em voga, é, de fato, a possibilidade da união civil ou do casamento entre homossexuais, com todos os direitos de uma união entre casamentos ou entre heterossexuais, passando pelo direito de compartilhar a posse, né, da propriedade de algo sem que os dois nomes estejam inscritos ali, que é o direito à herança ou à propriedade, aos direitos legais de acompanhamento e de cuidado que, em geral, o casal heterossexual tem, e o direito à adoção de crianças. Nós entendemos que isso é muito importante, né? Em geral, as pessoas justificam a negação ao direito da adoção pelo próprio preconceito, né? De como a criança sofreria em viver com um casal homossexual, o preconceito que ela sofreria. O que é uma hipocrisia. Ao invés de se discutir o combate ao preconceito e a necessidade de várias crianças de ter um lar, e o direito de dois adultos de se tornarem pais e mães, né, de se tornarem cuidadores de uma terceira pessoa, que deveria prevalecer. Né? Então, mas existem outras coisas que nós achamos que são importantes também, como, por exemplo, a valorização do trabalho e a valorização profissional. Nós casamos muito essa discussão com a discussão que nós fazemos com relação à questão da classe trabalhadora. Porque é verdade que a opressão ela atinge, e no caso a homofobia, ela atinge todas as classes sociais, mas junto aos trabalhadores é pior, né? Porque aos trabalhadores não é permitido os espaços reservados para os homossexuais, né? Então, eles são constantemente agredidos nos seus locais de trabalho, constantemente agredidos em praça pública, ao manifestarem, né, o carinho, a afetividade por um companheiro. Então, isso também nós achamos que é importante, o direito ao trabalho, ao salário igual, a não discriminação nos locais de trabalho. E uma outra coisa importante é o problema de transformar a homofobia em crime. E é claro que transformar a homofobia em crime e com medidas que sejam efetivas para punir, né, quem pratica a homofobia, porque senão também se torna mais uma lei morta. O Estado de Minas Gerais, Vanessa, tem dados, né, de que há crimes homofóbicos todos os dias. Né? Se você for eleita como governadora, como você pretende enfrentar isso? Quer dizer, uma lei que criminalize a homofobia é importante, mas talvez não baste, né, como ação
vamos dizer, executivo, o que você pensaria de enfrentar, quer dizer, um problema que é um problema sério do Estado hoje, de violência? Então, é o que eu disse antes. Primeiro, é preciso ter a lei, né? Porque é preciso abrir esse debate com a sociedade e é preciso ter uma legislação que considere isso como crime. Não só a morte, né? Mas que tenha uma discussão específica sobre a ação homofóbica. Essa é uma discussão. Mas é claro que isso não basta. É preciso ter no Estado aparelhos que possibilitem a punição, né, de quem pratica os crimes, e é preciso se criar no Estado uma cultura de combate à homofobia, que passa desde uma, eu não digo uma disciplina específica, mas desde a entrada desse tema nas escolas de forma organizada, mas mais do que isso, né, também de garantia do direito de livre expressão em qualquer espaço público da cidade, né, e da divulgação desse direito. Então, algumas medidas que, combinadas, levem a uma mudança de postura. Há muitos problemas em geral para serem enfrentados no Estado e no país, obviamente, né? Problemas econômicos, problemas de moradia, de saúde. Normalmente, o que se escuta, não é, do debate político é que alguma coisa precisa ser priorizada, né? E, às vezes, tem algumas falas de candidatos de partidos esquerda ou centro-esquerda que priorizam, vamos dizer, questões econômicas, questões de saúde, de moradia, como se você pudesse deixar outras questões para um segundo plano. Como que você pretende, vamos dizer assim, como é que você pensa o casamento de uma promoção da cidadania LGBT, de combate à homofobia com esses temas que são também urgentes, da moradia, do emprego, não é? Como é que se casa essas duas coisas? Como é que você pensa sobre isso? Primeiro que, em hipótese alguma, ela se contrapõe, né? Porque você não tem que paralisar um plano de construção de obras públicas, de moradia, de escolas, porque você está discutindo um direito legítimo, civil da convivência e do combate ao preconceito. Agora, as coisas se casam. Como eu disse antes, a homofobia, assim como o machismo, atinge mulheres e homossexuais de todas as classes. Mas aqueles da classe trabalhadora é pior, né? Então, por exemplo, um projeto de construção de casas populares que atenda à necessidade do sem casa também atinge esse setor, né? Que muitas vezes não tem condição de se estruturar, é obrigado a esconder a própria sexualidade porque ele não tem para onde ir. Ele tem que ficar dentro da casa dos pais ou de outras pessoas, porque ele não tem condição objetiva de ter uma moradia própria, né? Então, isso nós entendemos que é importante também, né? A questão da saúde pública. Um programa que acabe com a discriminação, que acabe com o preconceito e com a discriminação nos órgãos públicos e que tenha espaços de promoção ao atendimento desse público para que ele possa se sentir à vontade e chegar, né? Porque faz parte da população e faz parte da população que precisa ser atendida. A outra discussão, aquilo que eu já disse anteriormente, com relação às escolas. Eu não digo que é obrigar uma disciplina, porque você não impõe uma pessoa que discuta o não preconceito, né? Você tem que internalizar e ter um programa de convencimento mesmo dentro das escolas para que isso se faça, né? Para que isso aconteça. Mas nós achamos que um conjunto de medidas é possível você ter avanços significativos no que diz respeito a isso. Não vamos aqui dizer que existe uma medida de Estado em que você determina que hoje o preconceito acabou, né? É óbvio que isso não existe. Mas as ações combinadas, elas podem levar a um avanço significativo nisso. Ô, Vanessa, há um debate que às vezes tenta aparecer nas casas legislativas, né, sobre cidadania LGBT, sobre promoção de direitos LGBT. E é conhecido da população brasileira que hoje há uma organização religiosa também nas casas legislativas, normalmente impeditiva de fazer com que esse debate sobre a cidadania LGBT ganhe em formato de lei, muitas vezes. Um exemplo é o projeto de lei de criminalização da homofobia, que não passa. Eleita governadora, como você pensa em enfrentar, quer dizer, essa heterogeneidade do legislativo que tem um poder importante sobre o Estado, né? Quer dizer, que você pensa em algumas estratégias que esses temas passariam, como que você imagina que isso aconteceria? Olha, eu acho que com a mobilização popular é possível que esses temas passem, né? Às vezes o executivo tenta jogar sobre o legislativo a responsabilidade. Mas eu também não conheço nenhum governante que fez pressão sobre o legislativo, que colocou o povo na rua,
né, que chamou, a partir do seu estado de poder, né, de chamar a mobilização popular para fazer pressão para que isso aconteça. Eu acho que existem interesses religiosos, mas também existem interesses econômicos. Porque assim como as mulheres, os homossexuais também são contratados em empresas, em locais de trabalho, com salários rebaixados, porque se cria na sociedade um consenso de que são pessoas piores, né? Então, acabam também, em sua maioria, alocando espaços de trabalho que são mais mal remunerados. Então, isso ajuda. Existe uma questão religiosa que precisa ser enfrentada, porque eu defendo a liberdade da espiritualidade, da religiosidade, mas é a liberdade, não a imposição religiosa de um grupo sobre o outro, né? Mas existe também uma discussão econômica sobre isso, né? De que se nós discutimos que não existe um setor inferior ao outro na sociedade, que todos têm condição de trabalho, todos têm condição de salário iguais, dificulta a exploração do trabalho do outro. Vanessa, para terminar nossa conversa, por que você acha que as pessoas deveriam votar em você? Quais são as características da sua campanha, da sua plataforma, que você considera que são importantes para a comunidade LGBT e para as pessoas que querem, não é, combater o preconceito homofóbico? Por que elas deveriam votar em você? Olha, nós do PSTU, nós fazemos uma construção de uma alternativa para esse Estado e para esse país. Eu digo uma construção porque não é um partido pronto, né? Nós precisamos da contribuição de pessoas que pensem sobre os diversos assuntos. Agora, nós temos algumas coisas que nos orgulham muito. Nós fomos uma das organizações que ajudou, por exemplo, a construir a Parada do Orgulho Gay em Belo Horizonte, né? Nós estávamos presentes na primeira parada, todos os nossos companheiros que eram figura pública, o nosso atual candidato a presidente, Zé Maria de Almeida, eu, o meu companheiro, que na época, logo depois, foi candidato a governador, todos os nossos companheiros estavam lá, mesmo quando a parada não tinha muita gente, né? Aliás, tinha pouquíssimas pessoas. Mas nós nos orgulhamos de participar desse processo de construção de ações que discutissem com a sociedade, que colocassem na cara da sociedade a existência dos homossexuais, né? Em público e aberto, e que obrigasse a sociedade a discutir o assunto, né? Porque isso é importante. Não podemos colocar isso escondido, né? Como se fosse um problema da natureza privada das pessoas. E nós acreditamos que o PSTU tem, sim, um programa que faça avançar a luta contra o preconceito. E por isso que nós achamos que as pessoas devem votar em nós. Ok, Vanessa, quero agradecer. Vanessa Portugal, candidata a governadora pelo PSTU no estado de Minas Gerais. Quem quiser conhecer melhor as propostas da candidata, pode visitar o site www.vanessa16.org.br ou o blog vanessapstu16.blogspot.com. Até a próxima entrevista. Programa Eleições 2010, uma realização do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da Universidade Federal de Minas Gerais, do site Musa, com apoio da Mira Audiovisual e da Livraria Quixote. Obrigado.